Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou dar algumas dicas interessantes para você de como se dar bem no TOEFL e IBT. Vem comigo! Bom, então o que a gente vai abordar aqui hoje são algumas dicas, de como se dar bem ao TOEFL IBT. É importante ressaltar que existem 3 diferentes tipos de TOEFL. E o que a gente vai abordar aqui hoje é referente ao IBT, que é o Internet Based, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o passo essencial, não subestimar a prova, A gente sempre pensa, vivi a minha vida inteira no cursinho de inglês, sempre fiz, curso de inglês e tudo mais, então vou me dar bem na prova. Ou então, eu já morei fora, já morei nos Estados Unidos ou em qualquer outro país onde a língua é inglês, vou me dar bem, vai ser moleza. Gente, é importante ressaltar que assim, você pode ter morado nos Estados Unidos, pode ter morado em outro lugar, pode ter um bom domínio no inglês, mas a prova é uma prova muito específica, muito padronizada. Então não caia nesse vacilo de achar que vai ser fácil porque você fez a vida inteira um cursinho de inglês ou outra coisa. Pode ser que seja mais fácil para você em algumas questões, mas você tem que ter um direcionamento e tem que entender a estrutura da prova, porque caso contrário não vai nessa. Eu fiz cursinho de inglês a minha vida inteira no Number One e assim, fui achando que eu sabia que eu ia me dar bem, fiz a prova e assim, me dei mal. Porque eu não sabia assim, não tinha conhecimento da estrutura da prova. E a prova é uma prova muito padronizada, então assim, é importante você ter conhecimento sobre como é a estrutura da prova, Então assim, é importante você fazer um curso, uma aula particular que seja direcionada para o TOEFL, justamente para você mesmo, assim, ter conhecimento de como é a estrutura da prova, como você deve se preparar para não chegar lá e ser pego de surpresa como eu. E além disso, gente, tem a questão do valor da prova, que é muito alto, Pago em dólar, é mais de $200. Então, assim, realmente não dá para se perder tempo e nem dinheiro, Então, assim, é bom a gente ter essa consciência de que não é uma prova fácil. A outra coisa, gente, mergulha no idioma. Faça dele um hábito. Então, troque o idioma do seu celular para o inglês. Comece a assistir filme em inglês, com legenda em inglês no início. Depois você tira para você treinar o seu listening. Então, assim, torna a sua vida, assim, ao redor do idioma mesmo, assim, sabe? Faça o idioma um hábito. Filme em inglês, música em inglês, assiste e ouve podcasts em inglês. Então, justamente para você ir treinando. Je te flee. No site do TOEFL você pode encontrar, do TOEFL IBT mesmo, você pode encontrar vários simulados que você pode fazer para você ter uma certa assim, base de como é a estrutura da prova. Então lá tem simulado, tem falando como a prova é dividida, a estrutura da prova, você encontra todas as informações lá. É importante você ter um professor para te direcionar nisso, porque ele vai assim te direcionar no sentido de como é melhor você responder determinada questão, etc. Assim, eu sou super a favor de você fazer, pelo menos algumas aulas particulares, pelo menos uma vez por semana, para ele poder te direcionar de como você deve estudar. Então, assim, tem também simulados aqui no YouTube, onde são gratuitos, você pode fazer. Só que procure sempre pro TOEFL IBT, Porque, assim, o TOEFL ITP, que é o Paper Based, ele é um pouco diferente do IBT. Então, assim, procure alguns simulados que são direcionados pro IBT. Outra coisa, gente, estude com cronômetro. Vai acostumando, porque a prova é toda cronometrada, você tem que administrar muito bem o seu tempo. Então, assim, já pra você não ficar naquele pânico, ai meu Deus, eu não vou conseguir responder, eu não vou dar tempo e etc. Vai treinando com o cronômetro do seu lado, porque no dia da prova vai ter lá um cronômetro na sua cara, assim, no cantinho falando, olha, 30, 29, 28, 27,
contagem regressiva. Então, assim, você tendo esse tipo de treinamento, você vai até acostumando e vai preparando o seu psicológico também para quando chegar no dia da prova. Outra coisa, gente, faça um cronograma de estudos semanal. Então, assim, faz 7 dias. Segunda-feira eu vou estudar só writing. Terça-feira só reading. Quarta o speaking. Quinta eu vou pro listening. E sexta-feira eu vou dividir o meu tempo fazendo, por exemplo, um pouquinho de cada habilidade da prova. Então, assim, faça um cronograma, treine e simulado em cima de simulado com o cronômetro. Então, isso faz muita diferença, você ir treinando o seu psicológico mesmo para essa questão do cronômetro, né? Porque deixa a gente um pouco assim atordoado no momento da prova, você ficar lá com o tempo, contando e tudo mais. Então já vai acostumando, já vai se preparando para esse tipo de coisa e vai simulando mesmo o que você vai encontrar no dia da prova na sua casa. E outra coisa, gente, não subestime nenhuma parte da prova. Fácil para mim ler, então reading vai ser moleza. Claro que você tem que dar prioridade para a sua habilidade mais fraca, né? Então, se a sua habilidade for, por exemplo, o speaking, a fala, for um pouco mais difícil para você, claro que você deve focar um pouco mais os seus estudos para fortalecer essa sua habilidade, mas não subestime as outras habilidades também, porque eu, por exemplo, né, o reading, né, eu leio todos os dias, artigo científico e etc. Eu falei, moleza, e foi a minha pior nota. Então, assim, gente, não subestime nenhuma parte da prova. Estude, faça o cronograma e estude todas as habilidades da prova. E, claro, priorize a sua mais fraca para você conseguir aumentar a sua pontuação. Então, isso basicamente são como que eu posso dizer? São as dicas, assim, de preparação para o TOEFL, né? Agora, no dia da prova, o que você pode fazer? Né? Só uma coisa assim também que eu esqueci de mencionar, o que você pode fazer antes é, por exemplo, memorizar algumas frases e algumas estruturas que você pode utilizar na sua redação, né, no writing, quando você tiver no speaking também, alguns conectivos, alguns verbos interessantes que você pode memorizar para você utilizar no dia, né, da prova, na sua redação, no seu speaking. Isso também é interessante você fazer, assim, memorizar algumas estruturas e frases, né, que vão aumentar a sua pontuação. No dia do teste, o que fazer? Primeira coisa, siga atentamente todas as instruções da prova para você não perder tempo. Quando você está fazendo a prova, você vai ter no canto da sua janela, no lado direito, do lado do cronômetro, uma janelinha escrito Help. Você pode entrar lá a qualquer momento para revisar a instrução daquela determinada prova que você está fazendo, porque a prova é dividida em 4, né? Então você tem o speaking, você tem o writing, você tem o reading e você tem o listening. Então normalmente você começa com o reading, aí depois você passa depois do reading você vai para o listening, depois do listening você vai para o speaking e o último normalmente é o writing. Então, assim, é muito importante você seguir atentamente as instruções antes de iniciar a prova, porque apesar de você ter o help lá, que você pode recorrer a ele a qualquer momento, é importante ressaltar que o tempo não para, gente. O cronômetro vai rodando e se você clicar lá, você vai perder esse tempo. Então, assim, quanto mais você se atentar a essas instruções para não precisar ficar voltando toda hora, melhor, porque aí você não perde tempo, você otimiza o seu tempo, né? Outra coisa, gente, não se afobe, pelo amor de Deus, não entre em pânico, entendeu? Concentra apenas na sua pergunta lá, no que está sendo perguntado para você, na questão que você está fazendo. Não fica fazendo uma questão e fica pensando, eu acho que eu respondi aquela errada, pensando no que você já respondeu, não. Foi. Vai na fé, é essa, não perde tempo. Eu acho que a palavra-chave aqui é administrar bem o seu tempo. Para o TOEFL é isso, administrar o seu tempo. Então, assim, foca no que você está fazendo, foca naquela questão que está sendo perguntada a você naquele momento, não se preocupe com o que já foi ou que
ou que vai vir, né? Porque tem gente também que é ansioso já, ai meu Deus, para a próxima questão. Então não relaxe, gente, não afobe, não entre em pânico. E outra coisa, evita passar muito tempo na mesma questão. Não sabe? Pula, vai na fé, é essa aí mesmo, pula. E se tiver que chutar, chuta, porque não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe, gente. Ou sabe ou não sabe. Não sabe, pula. Tá bom. Uma questão só errada e você tem outras 10 para acertar. Então, assim, não sabe, passa. Já era, entendeu? Coloca qualquer uma lá, faz qualquer coisa. Mas não perde tempo, porque vai ser um erro, né? Vai que o tempo, você não conseguiu administrar muito bem o seu tempo ali. Aí o que acontece, né? Você tem que ir marcando qualquer coisa correndo porque o tempo tá acabando, não pensa direito e etc. Porque perdeu muito tempo naquela questão anterior lá que você ficou... Ai, mas no final das contas é porque você não sabia. Então, pula, gente. Vai pro que vai ganhar ponto no que você pode ganhar ponto e deixa que você não sabe pra lá. Então, assim... Controla muito bem o seu tempo, administre bem o seu tempo. Por isso que eu falo, é muito bom e muito interessante você treinar com o cronômetro do seu lado. Todas as vezes que você estiver fazendo simulado, estudando, respondendo as questões, vai treinando, né, a questão de controlar bem o seu tempo. Porque você vai, de fato, aí se preparando psicologicamente também, porque é um pouco estressante. A prova te deixa estressado, é uma prova cansativa, são 4 horas de prova. Então, assim, é cansativa, é exaustiva no sentido de você ter que ficar olhando o tempo lá e ter que ficar fazendo negócio correndo, etc. Então, assim, já vai se acostumando você vai mesmo, durante os seus estudos, você vai percebendo, né, quais as estratégias são melhores para você no contexto de administração de tempo. E é isso, gente, basicamente é isso. Foco, faz um cronograma. Eu mesmo fiz um cronograma na época de 7 dias, estudava de segunda a segunda, eu não parava. Fim de semana eu dava uma maneirada, mas assim, todos os dias eu pegava para estudar. E assim, tornei o idioma um hábito para mim mesmo, sabe? Fiquei, de fato, assim, mergulhei no idioma. Então, meu computador era inglês, meu celular era inglês, tudo, filme, série, etc, música, né? E ouvia alguns podcasts em inglês também para poder ir treinando meu listening. Então, assim, não deixa de fato de, assim, treinar. Faça um cronograma de 7 dias e coloque as suas prioridades e foca no seu objetivo, né, gente? Se você tem, de fato, que passar por isso, né, como eu tive que passar para estar onde eu tô, então, assim, foca no seu objetivo e vai na fé, segue essas dicas que eu acho que pra mim fizeram muita diferença, não que vá funcionar pra todo mundo, mas pro meu caso funcionou pra caramba. E assim, não desespera, gente, é uma prova que testa um pouco o seu psicológico, sim, por causa dessa questão do tempo, né, mas assim, respira fundo e vai na fé, que vai dar certo, tá bom? Um beijo! Sigam, se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilhe com seus amigos, comente sei lá, alguma coisa que você queira que eu aborde aqui no canal. Então, assim, manda perguntinha e etc. Estou aberta para o que vocês quiserem tirar dúvida comigo. E é isso, gente. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Um beijo, até mais!